Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. O vídeo de hoje é destinado à correção, à análise das questões específicas da prova para técnico de enfermagem do concurso do EBSER, realizado no último dia 13 de novembro de 2016, que visa preencher vagas para profissionais de enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. A banca responsável pelo certame foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, uma banca que tem já experiência em provas para hospitais universitários e para EBSER, tal qual o Grafê, da Unirio, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a UF, né, o HUAP, da Niterói, e do Hospital de Santa Catarina, o Hospital Universitário de Santa Catarina. Então, eu analisei a banca, analisei a trajetória dos últimos 5 anos dessa banca em cobrar as questões, qual a característica da cobrança, qual é o modo operante dessa banca em cobrar o conteúdo, como ela apresenta suas questões. E assim, gente, a banca ela deixou bem claro que as questões são relativamente fáceis, pouco criteriosa no quesito reflexão. O candidato, se fizer um estudo bem caracterizado, com a leitura do conteúdo, com realização de provas anteriores, com elucidação de questões anteriores de outras bancas, ou até mesmo da própria banca, ele conseguirá ter um bom desempenho, tirar uma boa nota nesse concurso, porque as questões não trazem você a uma reflexão mais aprofundada, criteriosa do tema proposto. E os enunciados e textos são extraídos na íntegra de manuais do Ministério da Saúde, de legislações específicas. Então é muito fácil. Se você leu o conteúdo, leu 1, 2, 3 vezes, elucidou algumas questões de provas anteriores, certamente você vai ter um bom desempenho nessa prova. Então, lembrando que para que você esteja aprovado, tem que ter no mínimo 50% de acerto, ou 40 pontos. E como essa prova foi muito fácil para técnico em enfermagem, a nota de corte, a minha perspectiva, na minha análise, vai ser bem elevada. Então é interessante que você tenha um bom desempenho. Então, lembrando o seguinte, que o candidato vai estar eliminado se não fizer no mínimo 50% das questões. Perfeito? Então tem que ter 40 pontos no mínimo. Então vamos à correção da prova para técnico em enfermagem, questões específicas, conhecimentos específicos. Lembrando, como esse edital, essa banca, ela só colocou o conteúdo programático, não dispôs, não orientou o candidato sobre qual referencial bibliográfico ele necessitava se alicerçar para estudar, eu utilizei na elucidação das questões documentos oficiais, tais quais manuais da Anvisa, manuais do Ministério da Saúde, o Brunner, né, que é o Tratado Médico Cirúrgico de Enfermagem, e o livro de Fundamentos de Enfermagem de Potter. Então, podem ter plena convicção de tudo que for falado nessa videoaula, elas têm um alicerce, uma base bem fundamentada. Então, vamos nessa. Questão número 26, questão específica. Vamos lá, galera. O centro cirúrgico é o conjunto de áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia nas melhores das condições de segurança para o paciente e de conforto para a equipe de saúde. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, a banca quer que você coloque o que está errado aí. Não se confunda. Vamos lá. Opção A. Material cirúrgico é todo o conjunto de objetos, instrumentos e equipamentos que entram em contato direto ou indireto com a região operatória, utilizados para execução de determinado procedimento cirúrgico. Perfeito. Então essa questão está certa. Material cirúrgico é todo objeto, instrumento que é utilizado na cirurgia. Perfeito? Seja ele contato direto com o paciente, vai ser lá um artigo crítico, semicrítico, não crítico, seja lá um instrumento ou equipamento da sala cirúrgica, tudo isso é material cirúrgico, perfeito? Então, a opção A está correta. B. A classificação de materiais cirúrgicos
é de acordo com sua função ou uso principal, visto que muitos equipamentos têm mais de uma utilidade. Basicamente, um procedimento cirúrgico segue 3 etapas principais. Essa questão está dada, ela foi colocada numa das nossas videoaulas, está lá, era só o candidato assistir o canal, assistir as videoaulas que iria se preparar bem. Então, quais são os tempos cirúrgicos? A diérese, que é a abertura, a hemostasia, que é a cessação, o controle do sangramento, e a síntese, que é o fechamento. E tem também a exérese, que é a manipulação da estrutura do órgão, enfim. Então, esses são os principais tempos cirúrgicos, ou seja, essa questão está correta. Letra C. A sala cirúrgica deve abrigar obrigatoriamente, dentre outros, mesa para anestesia e seus medicamentos, ok. Aparelho de anestesia, ok. Respiradores, ok. Foco de luz, ok. Bisturi elétrico, ok. Agora, aparelho de ultrassom, nem sempre é necessário você ter um aparelho de ultrassom no centro cirúrgico. Somente se você vai utilizar o quê? Alguns procedimentos bem específicos, perfeito? Então, é obrigatório você ter um aparelho de ultrassom? Não, não necessariamente. Vai depender de uma série de fatores. Então, a constituição de uma sala cirúrgica, ela não tem como obrigatoriedade ter um aparelho de ultrassom. Então, a questão está errada, está incorreta. Então, vocês tinham que marcar a letra C na questão 26. Perfeito? Vamos continuar lendo aqui para poder fechar aqui com chave de ouro. Opção D. Historicamente, sobre a paramentação cirúrgica, o objetivo primário das barreiras de proteção em sala operatória sempre se dirigiu à proteção dos pacientes, à exposição de micro-organismos presentes e liberados pelos trabalhadores. Então, quando o profissional se paramenta, o objetivo é que ele não transmita, não passe a sua microbiota para o paciente, para o sítio cirúrgico. Então, está correta. A sala de cirurgia deve estruturalmente, dentre outros, possuir piso de superfície lisa, paredes antiacústicas e teto de material lavável. Também está correta. Então, a opção que você deveria marcar no cartão de respostas era a opção C. Número 27. O técnico de enfermagem que atua no centro cirúrgico deve ter conhecimento específico e conhecer os termos formados por prefixos utilizados no dia a dia cirúrgico, indicando o órgão e o ato cirúrgico a ser realizado. Assinale a alternativa correta. Então, de novo, esta questão estava lá na videoaula de clínica cirúrgica, de enfermagem cirúrgica do nosso canal. Opção A, a colostomia. A colostomia é a abertura do colo intestinal através da parede abdominal. B, a apendicectomia é a abertura do apêndice através da parede abdominal. C, esteropexia é a retirada do útero. D, gastrorrafia é a abertura do estômago através da parede abdominal. E letra E, mastectomia é a redução da mama esteticamente. Aí trouxe para vocês aqui um bizu. Prefixo da nomenclatura cirúrgica e seus significados. Isso está lá no nosso vídeo de enfermagem cirúrgica, de enfermagem perioperatória. Então, você vai ter sempre um prefixo que vai fazer referência ao seu órgão, à estrutura corporal que vai ser manipulada. Adeno, glândula, blefaro, pálpebra, cisto, bexiga, cole, vesícula, colo, cólon, intestinos, colpo, vagina, perfeito? E o sufixo vai significar a atividade fim, a técnica que vai ser implementada. Anastomose é a formação de uma passagem, conexão entre dois órgãos. Centese é a punção. Ectomia é a retirada, a remoção. Lise, dissolução, liberação. Pexia é a fixação de um órgão. Plastia é a alteração da forma, da estrutura, da morfologia de um órgão. E rafia é sutura, perfeito? Pexia, fixação, rafia, sutura. Então, diérese, os tempos cirúrgicos. Diérese é a abertura, hemostasia é a cessação do sangramento, o controle do sangramento. A exérese é a manipulação da estrutura. E a síntese é o quê? É o fechamento da estrutura corporal. Não tem mistério. Então, diante dessas informações, vamos ao que interessa. Ele quer saber o que é correto. Então, colostomia. Então,
Ostomia é a abertura do colo intestinal através da parede abdominal? Sim. Então, a opção correta é o quê? É a letra A. Mas vamos dar continuidade às demais. Apendicectomia. O sufixo ectomia é o quê? Retirada, remoção. Então, não é abertura, é retirada, remoção. Então, a B está errada. Esteropexia. Pexia é o quê? É fixação de um órgão. Então, esteropexia não é o quê? Não é retirada. Gastrorrafia. Rafia é sutura. Então, aqui está errada, não é abertura. E ectomia, como nós vimos aqui em cima, é retirada da mama. Então, não é redução. Perfeito? Então, a questão correta é da número 27, a letra A. Questão 28. Para o cuidado de enfermagem de qualidade, o técnico de enfermagem deve conhecer os valores de normalidade dos sinais vitais, para que possa referir o aumento ou a queda dos mesmos para o enfermeiro ou médico. Assinale a alternativa correta. Então, você tem aqui as opções. Os valores de referência para adultos, a pressão arterial é 120/80, temperatura axilar 35,5 a 37,3, a frequência cardíaca, o pulso é de 60 a 100 e a frequência respiratória é de 12 a 20. E assim sucessivamente. Então, quais são os livros que nós tiramos como referência? Então, pegamos o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, o Brunner, e o livro de Fundamentos de Enfermagem, o Potter. Há uma variação muito tênue entre os dois. Então, a média dos dois foi o quê? Que nós encontramos? Que nesses dois livros, a pressão arterial de um adulto é de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca, ou pulso radial, é de 60 a 100 batimentos por minuto. A frequência respiratória varia de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. E a temperatura axilar varia de 36 a 37,4 graus Celsius. Então, baseado nessas informações, a opção correta é a opção A. Perfeito? Então, estou trazendo para vocês o que está de errado aqui. Ó. Era só eliminar o que está errado. Se você tem conhecimento do que está correto, é por eliminação, não tem muito mistério. A opção correta é a opção A. 29. Para preencher, para completar. Os, pontinho, pontinho, são produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras, colonizadas. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Aí a opção A. Produtos para a saúde críticos, produtos para a saúde semicríticos, produtos para a saúde não críticos, produtos para a saúde não estéreis e produtos para a saúde limpos. Também não tem mistério, muito fácil. Então, se você quiser ter acesso a essa informação, aqui está a fonte para você. É o Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar, caderno C da Anvisa. Traz todas as informações. Aí traz lá, ó, que o artigo crítico é aquele utilizado em procedimentos de alto risco para o desenvolvimento de infecções ou que penetra tecidos vivos ou órgãos. Então, artigo não crítico, utilizado em procedimentos com baixíssimo risco de desenvolvimento de infecções associadas ou que trata ou que entra em contato apenas com pele íntegra. E o artigo semicrítico, aquele que entra em contato com a pele não íntegra ou mucosa. Então, a questão correta é a opção B. Então, os produtos para a saúde semicríticos são produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas. Perfeito? 30. A pontinho, pontinho é uma situação que não pode ser adiada. Deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se até mesmo o risco de morte. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, vamos nessa. Eu trouxe para vocês aqui a classificação de acordo com o Brunner. Então, emergencial. Então, é sem demora. O paciente requer atenção imediata. O distúrbio pode comportar risco iminente de morte. Então, exemplo, sangramento, um quadro de choque hipovolêmico, uma obstrução intestinal, uma obstrução vesical, um crânio fraturado, uma perfuração por arma de fogo. São situações onde há envolvido risco iminente de morte. Então, o atendimento tem que ser o quê? Emergencial, sem demora. Urgente, de 24 até 30 horas, segundo o Brunner.
o paciente precisa de atenção imediata. Então, infecção aguda da vesícula biliar, cálculos renais ou ureterais. Então, tem tem uma urgência, mas não tem um envolvimento direto com o risco iminente de morte. Então, você pode esperar, aguardar entre 24 e 30 horas. Então, necessárias. Então, semanas ou meses, o paciente precisa fazer a cirurgia. Então, exemplos, hiperplasia prostática, distúrbio da tireoide, catarata. Então, não há risco, não envolve risco de morte para o paciente. Eletiva, o paciente deve se submeter à cirurgia, reparação de cicatrizes, etc. E opcional, decisão do paciente. Por exemplo, cirurgia estética, colocação de uma prótese mamária, uma rinoplastia. Então, a questão que foi apresentada no gabarito é a opção D, urgência. Mas de acordo com a classificação do Brunner, o certo é a opção A, emergência, porque ele cita aqui no enunciado que corre até mesmo o risco de morte. Então é uma questão que vale o recurso, perfeito? Está presente na última edição do Brunner, gente. Quem tiver interesse em fazer o recurso dessa questão, vale a pena. 31. Na coleta de sangue venoso periférico, é muito importante a orientação sobre os cuidados básicos com o paciente após a coleta. Essa orientação, na maioria das vezes, deve ser dada pelo coletor, que normalmente é o técnico de enfermagem. Assinale a alternativa que está errada, a alternativa é incorreta. Opção A. O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes idosos ou em uso de anticoagulante, manter a impressão local na punção por aproximadamente 3 minutos, ou até parar o sangramento. Está correta. Então, a questão é esta mesmo. O medicamento, o fármaco anticoagulante, ele vai alongar a variação de tempo para a coagulação. B. O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes em geral para não carregarem peso imediatamente após a coleta. Então, esse carregamento de peso, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela estrutura corporal e vai fazer com que o sangramento se apresente. Então, também está correta. C. O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes em geral a observarem o uso de relógio, pulseira ou mesmo vestimenta que possa estar garroteando o braço puncionado. Correto. Então, se você tiver um garroteamento, você vai ter também um sangramento local ali, além de fazer uma hipoperfusão tecidual do membro. Também está correta. D. O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes em geral para massagear o local da punção enquanto pressiona o local. Se você faz massagem local, você vai dificultar a agregação plaquetária, o tamponamento daquele sítio da punção e vai continuar o sangramento. O ideal é que você faça a compressão sem fazer massagem local. Então, também a letra D está errada. Então, a opção que você deve marcar no seu cartão resposta é a opção D. Então, você não deve orientar sobre a realização de massagem local. E a opção E, a compressão do local de punção é de responsabilidade do técnico de enfermagem. Se não puder executá-lo, deve orientar o paciente a realizá-lo, a compressão local. Perfeito? Então, está correto também. Então, o que você marca no cartão resposta é a opção D. Questão 32. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, especificamente a Lei 7498 de 86, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio. Assinale a alternativa incorreta em relação às competências dos técnicos em enfermagem. A questão pede que você liste, que você cite qual é a competência do profissional técnico em enfermagem. A. Cabe ao técnico de enfermagem participar da programação da assistência de enfermagem. B. Cabe ao técnico de enfermagem executar ações assistenciais, exceto as privativas do enfermeiro, observando o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei. C. Cabe ao técnico de enfermagem participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. D. Cabe ao técnico de enfermagem participar da equipe de saúde. E a opção E. Cabe ao técnico de enfermagem realizar a consulta de enfermagem. Ele quer a incorreta. Então, vamos lá. Então, me baseei no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
e na Lei 7498, de 25 de junho de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Então, lá no artigo 12, o técnico de enfermagem exerce de atividade em nível médio, ele participa da programação da assistência, ele executa ações assistenciais de enfermagem, exceto a que são do enfermeiro, ele participa da orientação e supervisão do trabalho da equipe de enfermagem em nível auxiliar e ele participa da equipe de saúde. Então, todas estão corretas. Agora, o que é privativo do enfermeiro, que só o enfermeiro cabe? Então, está lá no artigo 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe de forma privativa, exclusiva, a consulta de enfermagem. Então, só quem realiza a consulta de enfermagem é o profissional enfermeiro. Então, a opção A está certa, a B está certa, a C está certa, a D está certa e a que está incorreta, a que você tem que marcar no cartão resposta, é a opção E. Cabe ao técnico de enfermagem realizar a consulta de enfermagem. Ela é exclusiva, ela é privativa do profissional enfermeiro. 33. Infelizmente, no Brasil, a adesão dos pacientes ao tratamento do diabetes mellitus na hipertensão arterial é muito baixa. Com isso, essas doenças se tornam as duas principais causas da. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. As opções: doença renal crônica, B, osteoporose, C, doença de Chagas, D, síndrome de Cushing e letra E, colite ulcerativa. Então, essa questão é dada, muito simples. O diabetes mellitus e a hipertensão arterial, o diabetes, basicamente, ela causa nefropatia diabética. Então, e a hipertensão arterial também, ela dificulta a vascularização do membro. Então, se você tem um membro que tem como característica secundária uma nefropatia associada ao diabetes, você vai ter uma alteração dos néfrons e vai ter o quê? Uma deteriorização dessa estrutura, que vai causar uma doença renal crônica. Então, a opção correta é a letra A. Doença renal crônica está associada diretamente a diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. 33. O mês de outubro é considerado o mês rosa por divulgar na mídia as maneiras de se prevenir o câncer de mama e cuidar da saúde da mulher. Assinale a alternativa correta. Ele quer aqui o que está correto. Opção A. O exame de colposcopia é o principal exame para a detecção precoce do câncer de mama. B. O autoexame da mama e a mamografia são os principais exames de detecção precoce do câncer de mama. C. A mastectomia é o único tratamento para os pacientes com câncer de mama, independente do seu estágio. D. A esterossalpingografia é um exame primordial à detecção precoce do câncer de mama. E. O autoexame da mama e a colposcopia são os principais exames de detecção precoce de câncer de mama. Então, muito fácil. Essa questão estava na íntegra no manual do INCA, Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama. Aqui está para você o referencial, a fonte para que vocês busquem essa informação lá. Então, é a opção aqui, as intervenções avaliadas para a detecção precoce do câncer de mama. Mamografia e autoexame da mama. Pronto, realizado. Certinho. Acertou a questão. É a questão no letra B. Então, letra B é o correto. Se você tivesse algum tipo de dúvida, era só ir por eliminação. Então, aqui, colposcopia. Aqui, o prefixo colpo está associado ao quê? O escopia está associado ao quê? Visualização. Colpo ao quê? Vagina. Aqui, a mastectomia é o único tratamento, independente do estágio do câncer de mama? Não necessariamente. A esterossalpingografia, então, estero é o quê? Trompa de falópio. É um exame primordial para a detecção de câncer de mama? Tem alguma conexão anatômica entre essas duas estruturas? Não. De novo aqui, a colposcopia. Está associada ao exame de mama? Era só ir por eliminação. Estava muito fácil essa questão. 35. No atendimento a um politraumatizado, onde há suspeita de ruptura de baço,
o técnico de enfermagem e toda a equipe devem tomar as iniciativas para prevenir o ... Assinale a alternativa que completa a correta lacuna. A. Choque séptico. B. Choque cardiogênico. C. Choque hipovolêmico. D. Choque neurogênico. E E. Choque anafilático. Eu preciso analisar o quê? A estrutura anatômica. O órgão afetado é o baço. Então, o baço, por definição, ele tem uma função hematopoética. Ele tem a função, junto com outros órgãos, de formação de células sanguíneas. Então, se eu tenho uma estrutura que tem como característica afim a hematopoiese, a formação de células sanguíneas, qualquer lesão nesse órgão, nessa estrutura, eu vou ter um sangramento importante. Então, eu trouxe para você aqui a classificação do choque. Então, você tem o tipo aqui, ó, o tipo hipovolêmico. Aí, qual é a etiologia? Qual é o fator associado? Hemorragias, queimaduras, desidratação, vômito, diarreia, diurese, diabetes insípido. Então, são as patologias, as etiologias que estão associadas à hipovolemia. Então, choque hipovolêmico. Então, se eu tenho um trauma num órgão que forma, que constrói, que está associado à função hematopoética, eu vou ter um sangramento aumentado. Esse sangramento vai evoluir para um quadro de choque de origem do tipo hipovolêmico. Tem também o distributivo, que pode ser o séptico, neurogênico ou anafilático, e o cardiogênico, que são os fatores coronários e os não coronários. Os coronários, o IAM, infarto agudo do miocárdio, e os não coronários, miocardiopatias, lesão valvular, tamponamento cardíaco, de arritmias, entre outras. Então, a resposta correta é a opção C, choque hipovolêmico. 36. A Organização Mundial da Saúde estima 1 milhão de casos de sífilis por ano entre as gestantes e preconiza a detecção e o tratamento oportunos dessas e de seus parceiros sexuais portadores de sífilis, considerando que a infecção pode ser transmitida ao feto com graves implicações, transmissão vertical, perfeito? Se for de um parceiro para o outro, é horizontal. Se for da mãe para o feto, é vertical. Com graves implicações. Assinale a alternativa correta. A. A sífilis é causada por bactérias que integram o complexo Mycobacterium sifilosis. B. A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, cujo agente etiológico é o Treponema pallidum, uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas, de alta patogenicidade. C. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, considerada um grande problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. A transmissão horizontal é a preocupação da OMS. D. O modo de transmissão predominante é a aerosol. A transmissão ocorre de forma mais eficiente nas fases primária e secundária da doença. E letra E. A bactéria causadora de sífilis, quando presente na circulação sanguínea da gestante, não consegue atravessar a barreira hematoplacentária, evitando a transmissão vertical. Então, vamos analisar. Então, todas essas informações constam nesses manuais do Ministério da Saúde. Aqui estão para vocês o link, a fonte. Então, vamos lá o que interessa. Vamos ir eliminando o que está errado. Então, a sífilis, ela tem como agente etiológico, não é o Mycobacterium sifilosis. Então, vamos lá. Letra C. A transmissão que causa mais importância e atenção da OMS não é a horizontal, é a vertical. O modo de transmissão não é o aerosol. É contato direto, através da transmissão horizontal e vertical. E a bactéria causadora de sífilis, ela não consegue atravessar, isso é errado, ela consegue atravessar a barreira hematoplacentária. Tanto é que você tem a transmissão vertical da sífilis congênita, perfeito? Então, o correto é a opção B. A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, cujo agente etiológico é o Treponema pallidum, uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas de alta patogenicidade. Opção B. Questão 37. O calendário nacional de vacinação é o guia para a vacinação correta das crianças, desde o nascimento, de acordo com o calendário do ano de 2016.
Então, tem que se basear pelo calendário de 2016. Assinale a alternativa correta. Esta questão é passível de anulação, perfeito? Então, já digo para vocês que esta questão é passível de anulação. E vou explicar para vocês por quê. Então, vamos lá. A única vacina administrada ao nascer é a BCG. Não existem contraindicações para esta vacina. Então, não é bem assim. Então, bebês de baixo peso, você tem que adiar a vacinação. B. A vacina contra hepatite B deve ser administrada nos tempos 2, 4 e 6 meses. Não necessariamente. Você tem que dar também a vacina até 12 horas de vida após o nascimento, de acordo com o manual. Podem até dar 4 doses no bebê. C. A vacina de hepatite A deve ser administrada em crianças de 15 e menores de 2 anos de idade. D. A vacina contra a influenza é oferecida anualmente às crianças maiores de 6 meses e menores que 3. No manual está 5 anos. E a pneumocócica decavalente deve ser administrada em 2 doses, aos 4 e 8 meses. Então, esses valores estão diferentes do que traz o manual de 2016. Então, vamos a ele. Então, para que vocês tenham alicercem as suas reivindicações das questões, a sua vista de prova, peçam o seguinte, ó, tem a norma informativa número 149. Então, analise isso daí, ó, que informa as mudanças no calendário de vacinação para o ano de 2016. Vamos lá. Então, aqui, a BCG, ó, administrar a dose única o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento. Ainda na maternidade, crianças com baixo peso, adiar a vacinação até que atinjam 2 kg. Então, você tem contraindicação para o BCG sim, perfeito? A vacina hepatite A, alteração da faixa etária para a administração da vacina. Então, é de 12 a 15 meses. Então, ó, dose única. Então, aqui, até 15 meses. Podendo ser administrado até 2 anos de idade. Antes de completar 2 anos, 23 meses. A decavalente, a pneumocócica decavalente. Então, aqui, adoção de esquema básico de 2 doses. 2 e 4 meses, não 2 e 8, como está lá no manual, na questão do enunciado. Então, aqui, ó. Então, é 2 e 4 meses. A fonte está aqui para que vocês possam fazer a vista de prova de vocês. Então, hepatite B. A primeira dose da vacina deve ser idealmente aplicada nas primeiras 12 horas de vida. A segunda dose está indicada com 1 ou 2 meses de idade. E a terceira dose é realizada aos 6 meses, beleza? Então, vamos lá. Influenza. A vacina influenza é oferecida durante a campanha nacional de vacinação contra a gripe para crianças de 6 meses a 5 anos. No enunciado está o quê? De 6 meses a 3 anos. Então, a questão 37, na minha opinião, através da análise de conteúdo programático, dos manuais do Ministério da Saúde, que ditam, que dispõem, que falam sobre o rito de mudança no calendário vacinal para o ano de 2016, esta questão é passível de anulação. Então, você, candidato, então mexa-se e já comece a criar já a sua justificativa através das fontes que eu coloquei para você nesse vídeo. O técnico de enfermagem que atua no pronto atendimento deve reconhecer os sintomas de doenças comuns como a dengue. Assinale a alternativa incorreta. São sinais da dengue: dores musculares, abdominais, retroorbitais, atrás dos olhos, costas e ossos. B. Outro sintoma da dengue é dores fortes nas articulações. C. Também são sintomas da dengue: febre, fadiga, mal-estar, perda de apetite, tremor e suor. D. Sintomas comuns da dengue são dores de cabeça, erupção vermelha pelo corpo, náuseas e tonturas. E letra E. São mais sintomas da dengue: dores nos ouvidos, tosse produtiva e pescoço rígido. Então, o manual da dengue, ele é bem claro, que ele não coloca para a gente como referencial dores no ouvido, tosse produtiva e pescoço rígido. Então, não listam dentro das características da dengue, a fonte está aqui para vocês avaliarem como manifestações clínicas da dengue, seja da dengue clássica ou da febre hemorrágica da dengue, esses sinais listados. Então, a que está incorreta é a opção E,
Então, vocês deveriam ter marcado no cartão resposta a opção E. 39. As doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Elas são consideradas um grave problema de saúde pública. Assinale a alternativa incorreta. As opções para a gente. A doença coronariana é uma doença crônica não transmissível. A doença renal crônica é uma doença crônica não transmissível. A doença vascular periférica é uma doença crônica não transmissível. O câncer é uma doença crônica não transmissível. E a hanseníase é uma doença crônica não transmissível. Então, se alicerce no manual para que vocês estudem. Então, lá dita o seguinte: as doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais que se desenvolvem ao decorrer da vida e são de longa duração. Igualzinho está no enunciado. E são elas: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, cânceres e diabetes mellitus. Então, não faz menção à hanseníase. Então, a opção que está incorreta é a opção E, hanseníase. 40. As infecções hospitalares são todas as infecções adquiridas durante a internação hospitalar, ou então relacionadas a um procedimento realizado no hospital, podendo inclusive se manifestar após a alta. Essas infecções aumentam a morbidade, o tempo de internação e os custos do tratamento do paciente. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A opção 1. Atualmente, o termo infecção hospitalar está sendo substituído por infecção relacionada à assistência à saúde. Está correta. 2. Essa mudança abrange não só a infecção adquirida no hospital, mas também aquela relacionada a procedimentos feitos em ambulatórios durante os cuidados domiciliares e a infecção ocupacional adquirida por profissionais de saúde. Isso também está correta. E 3. A ocorrência de infecção não depende das condições clínicas do paciente, da virulência e inóculo dos micro-organismos e de fatores relacionados à internação. Essa questão que está errada. Então, você deve marcar o seguinte no cartão resposta, que estão as afirmativas verdadeiras. Então, vai marcar a opção C. Somente a 1 e 2 estão corretas, porque a infecção depende sim da condição clínica do paciente. Um paciente imunocomprometido, imunoincompetente, ele está mais propício, mais exposto a contrair uma infecção nosocomial hospitalar. A virulência do agente etiológico também faz com que o paciente faça uma infecção. O inóculo de organismos e fatores associados à internação, um leito que não é feita a higienização correta, as mãos dos profissionais que manipulam esse paciente, tudo isso pode causar uma infecção associada à internação hospitalar. Então, é a opção C que está correta. 41. A recuperação anestésica é o local destinado a receber o paciente no pós-operatório imediato, até que se recupere a consciência e tenha seus sinais vitais estáveis. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 1. A assistência prestada no paciente na recuperação anestésica requer cuidados constantes, necessitando de monitorização e controle rigoroso de sua evolução. 2. A assistência prestada na recuperação anestésica é de cuidados críticos e necessita de uma equipe de enfermagem sempre alerta para atuar de maneira rápida e eficiente diante das complicações. E a terceira, as complicações na recuperação anestésica são raras. As mais comuns são choque cardiogênico, choque séptico e hipóxia grave. Então, lembrando para vocês, temos essa aula em um dos nossos vídeos, o vídeo que fala sobre a enfermagem perioperatória. Então, quais são as complicações mais corriqueiras durante a fase pós-operatória imediata? Temos lá o choque hipovolêmico, a hemorragia, a trombose venosa profunda, a hipóxia, hipotensão arterial, hipertensão arterial, náuseas e vômitos, dor e oligúria. Então, você pode descartar aqui que choque cardiogênico, choque séptico e hipóxia grave não são mais comuns nesse período. Então, você tem que marcar a alternativa A. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. 42. A é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch, BK,
que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer nos ossos, rins e meninges. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, bacilo de Koch, tuberculose, que pode ser pulmonar, pode ser renal, pode ser óssea, meníngea, perfeito? Então, é a tuberculose. 43. A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, de agravos relacionados na portaria do Ministério da Saúde. Assinale a alternativa incorreta. Opção A. São doenças de notificação compulsória: dengue, febre amarela, hanseníase, sífilis congênita, rubéola e sarampo. B. São doenças de notificação compulsória: doença de Chagas, febre amarela, hanseníase, sífilis em gestante, AIDS e tuberculose. C. São doenças de notificação compulsória: poliomielite, dengue, hanseníase, sífilis em gestante, AIDS e leptospirose. D. São doenças de notificação compulsória: poliomielite, dengue, febre amarela, raiva humana, sífilis congênita, AIDS e sarampo. E letra E. São doenças de notificação compulsória: tétano, doença de Crohn, lúpus eritematoso, faringite, dengue, hanseníase, sífilis em gestante, AIDS e tuberculose. Então, vocês têm como base aqui o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que através da portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016, ela lista ela elenca uma série de patologias, de doenças que são de notificação compulsória. Então, a opção correta, na verdade, a opção incorreta é a letra E, onde traz aqui doença de Crohn, lúpus eritematoso e faringite. Não são doenças de notificação compulsória. 44. Uma epidemia de diabetes mellitus está em curso. Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes seja de ordem de 387 milhões de pessoas e alcance 471 milhões até o ano de 2035. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Eu quero a correta dessa vez. 1. O diabetes mellitus tipo 2 é a forma verificada em 90 a 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da produção hepática da glicose. Está correto. 2. Os valores de glicose plasmática considerado normal em jejum é de menor que 100 mg por decilitro de sangue. Na tolerância à glicose diminuída em jejum é de maior ou igual a 100 mg de decilitro por sangue a menor que 126 mg de decilitro de sangue. E no diabetes mellitus, em jejum, maior ou igual a 126 mg por decilitro. 3. O método preferencial para a determinação da glicemia para fins diagnósticos é a glicemia capilar. Então, é o método preferencial? É a plasmática, pois o paciente não precisa ir ao laboratório para fazer a coleta. Então, a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2015 e 2016, aqui está para você a fonte, dita o seguinte, que para o método preferencial de diagnóstico é a glicemia plasmática, não a capilar, perfeito? Então, é feito a nível laboratorial. Então, a 1 e a questão 2 estão corretas. Então, a afirmativa que deve ser marcada no cartão resposta é a afirmativa A. 45. Segurança do trabalho, ou também denominada segurança ocupacional, é um conjunto de ciências e tecnologias que tem o objetivo de promover a segurança do trabalhador no seu local de trabalho. Assinale a alternativa incorreta, ele quer a que está errada. Opção A. Os principais agentes encontrados no ambiente hospitalar são calor, ruído, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e pressões anormais. B. Os principais agentes químicos encontrados no ambiente hospitalar são agente de limpeza, desinfecção e esterilização, drogas quimioterápicas, gases medicinais e produtos para manutenção dos equipamentos. C. O risco biológico é menos comum e menos grave no ambiente hospitalar e está relacionado diretamente ao setor. Cada setor terá seus riscos biológicos. D. Além dos riscos físicos, químicos e biológicos, também existem no ambiente hospitalar os riscos mecânicos e ergonômicos. E.
A incidência de acidentes perfurcortantes com material biológico na área da enfermagem é alta. A prevenção e treinamento constante e o uso de dispositivos de proteção é importante para a redução dessa incidência. Então, o que está errado aí é a opção C. O risco biológico é menos comum e menos grave no ambiente hospitalar? Pelo contrário, você vai ter paciente colonizado com micro-organismo patogênico, você vai fazer alguns procedimentos invasivos no paciente, onde vai ter acesso, vai ter contato com fluidos corporais, onde haverá presente agentes etiológicos, microbiota transitória, microbiota residente. Então, o risco biológico é constante e muito grave no ambiente hospitalar. Então, aqui está incorreta a opção C. 46. De acordo com a Diretriz de Atendimento da Parada Cardiorrespiratória, PCR, do ano de 2015, da American Heart Association, houve mudanças no atendimento à PCR. O técnico de enfermagem deve estar atento às mudanças para realizar um atendimento de qualidade quando necessário. Assinale a alternativa correta. A. O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser entre 90 e 110 compressões por minuto. B. O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser entre 100 e 120. O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser em 150 e 170 compressões por minuto. O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser em 80 e 100 compressões por minuto. E letra E. O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser em 100 e 140 compressões por minuto. Então, de acordo com o guideline de 2015, então lá, frequência de compressões torácicas. Então lá, você tem a atualização em 2015. Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Então, aqui está a fonte para vocês. Então, é a opção B. O número de compressões torácicas na compressão torácica, na massagem cardíaca, deve ser entre 100 e 120 compressões por minuto. 47. Os catéteres venosos centrais fazem parte da rotina de trabalho do técnico de enfermagem. Estes devem manter sua permeabilidade e realizar o curativo de forma correta, para que o catéter se mantenha livre de infecções. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 1. O técnico de enfermagem poderá utilizar gaze ou curativo estéreo transparente semipermeável para cobrir o sítio de inserção dos catéteres de acordo com a rotina do estabelecimento na unidade, estabelecida na unidade. Então, você vai colocar, nas primeiras 24 horas pós-punção, você coloca um curativo com gaze, porque vai ter um extravasamento discreto de sangue, enfim. A partir de 24 horas, tendo disponível para você utilizar o filme transparente, o indicativo é que você coloque esse dispositivo para facilitar a visualização do sítio de inserção do catéter. Possíveis sangramentos, sujidades, presença de supuração local, hiperemia, peri-introdução do catéter, enfim. 2. O técnico de enfermagem deverá sempre trocar o curativo na presença de sujidade. Tem sujidade, troca, porque a sujidade é meio de cultura para crescimento microbiano. 3. Após a limpeza da pele, proceder à desinfecção com os antissépticos estabelecidos na rotina da unidade a cada troca de curativo. Então, você vai ter o antisséptico destinado para fazer a antisepsia, a desinfecção local do catéter. Então, o correto é a opção A. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 48. A administração de medicamentos deve ser feita com eficiência, segurança, qualidade e responsabilidade para que seja atingido o objetivo terapêutico implementado e que o paciente evolua clinicamente. A. De fármacos possui algumas vantagens claras em relação à via oral, por ser mais ligeira e mais previsível. Além disso, a dose eficaz pode ser determinada de forma mais precisa. Na terapia emergencial, esse tipo de administração é valiosa. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, ou seja, um paciente com estado crítico, um paciente instável hemodinamicamente, com risco iminente de morte, assistido na emergência, é um paciente que precisa de uma
biodisponibilidade daquela droga é de 100%. Então, eu preciso de uma ação imediata da droga. Então, eu vou optar sempre por uma via parenteral, de preferência a via endovenosa. Perfeito? Então, administração parenteral. Letra D. 49. O pontinho, pontinho, pontinho é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher. Que pontinho, pontinho, pontinho. Esse é recomendado por 2 anos, com exclusividade nos primeiros 6 meses. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. Opção A, controle da desnutrição, adere ao tratamento. Opção B, controle da obesidade infantil, emagrece. C, controle da violência infantil, sofre violência. D, controle do raquitismo, adere ao tratamento. E letra E, aleitamento materno e amamenta. Questão extremamente fácil. Então vamos lá. Essas informações constam na íntegra no caderno 23 de atenção básica do Ministério da Saúde, do ano de 2015. Aqui está a fonte para vocês. Então vamos responder a questão. O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher, que amamenta. Esse é recomendado por 2 anos, ou seja, o aleitamento materno, de maneira exclusiva, é orientado até o 6º mês. Então, até 2 anos tem que amamentar a criança, mas de forma exclusiva, só o leite materno até 6 meses. Assinale a alternativa que completa a questão. Então, é a opção letra E, aleitamento materno e amamenta. E para finalizar, o pontinho, pontinho, pontinho é um processo que pode levar à morte, necrose do músculo cardíaco. Então, músculo cardíaco, por falta de aporte adequado de nutrientes e oxigênio. Quem faz o aporte de nutrientes e oxigênio? O sangue. Se o sangue não chega em determinado local do músculo cardíaco, acontece o que? A morte daquele tecido. Que doença é essa? É causado pela redução do fluxo sanguíneo coronariano, não compensado pelo organismo. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, opções: acidente vascular cerebral hemorrágico, acidente vascular cerebral isquêmico, doença arterial periférica grave, endocardite bacteriana, infarto agudo do miocárdio. Aqui você tem as artérias coronarianas e você tem uma obstrução impedindo o aporte de sangue para essa região aqui, essa mais escura aqui. Ou seja, essa região está sofrendo um quadro de isquemia pela uma redução ou uma ausência do aporte sanguíneo rico em oxigênio e nutrientes. O tecido está morrendo. Se está morrendo, você tem um quadro de infarto agudo do miocárdio ou IAM. Então, é a opção E. Perfeito? Chegamos ao fim, a correção das questões específicas da prova para técnico de enfermagem, do EBSER para o HUAP. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado esse conteúdo, esse vídeo. Não se esqueçam, se alicercem em cima desse conteúdo, dessas explicações, para que vocês criem as suas vistas de prova, as suas reivindicações das questões que estão passíveis de anulação. Perfeito? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtirem nossos vídeos, compartilharem nas redes sociais, falem para os seus amigos que fizeram as provas. Tem um vídeo na internet que fala sobre as questões objetivas. Perfeito? Um forte abraço a todos, até a próxima e tchau!